Direto do canal Chupa Essa Manga, que estou eu, Professor Jean, direto dos estúdios Chupa Essa Manga. Professor Jean, para começar agora a revisão, agora é do segundo ano, ensino médio, noturno, menino. Cheguei aí, galera, e presta atenção para não chupar uma manga verde, beleza? Bem docinha agora, tá bom? Antes de mais nada, o nosso conteúdo programático. Segundo ano, ensino médio, noturno, Juvenal de Carvalho, 85 anos, meu filho. Não é brincadeira não, é 85 anos. Então, nosso conteúdo programático é as grandes navegações, presta atenção, as grandes navegações, o renascimento cultural, a reforma protestante. As grandes navegações é a matéria daquela prova parcial, que foi em dupla, pesquisada, você lembra? E qual foi a dica que eu disse? Qual foi a dica que eu disse? Estuda as questões de marcar. Porque a sua prova, deixa eu botar aqui um fundozinho musical aqui pra gente se concentrar, para ficar só o filé, certo? Você sabe que a dica que eu dei, a manga da questão que você precisa, tá certo? Estudar aquelas questões de marcar que eu falei. Só dando aqui uma dica geral. E, agora que eu me lembrei, Antes de mais nada, você vai ouvir som de mini gritando, som de Topic passando, mobilete passando, menino chorando, Satanás! Mas você presta atenção em quem? Em quem? Em quem? Em mim. Tá certo? Presta atenção em mim, que aí você vai garantir o negócio, tá bom? Posso arrochar? Então pronto, vamos lá. Então, você lembra que lá naquela matériazinha lá das grandes navegações que você tem a prova. Você fez em dupla, tira uma cópia pra você, tá bom? Mas tinha uma coisa lá interessante que falava lá sobre a história das grandes navegações, os fatores, aqueles fatores lá que impulsionaram as grandes navegações, que foi o renascimento comercial e urbano, a procura dos metais preciosos, a busca pelas valiosas especiarias orientais. E claro, houve a conquista de Constantinopla, a capital do Império Bizantino, Império Romano do Oriente. Beleza? Mas aí a gente aprendeu que Portugal foi pioneiro. Eu desenhei um mapa enorme lá na lousa, não foi assim? Eu desenhei um mapa enorme na lousa, não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi, linda? Presta atenção, linda, não foi? Foi ou não foi, linda? O mapa que eu desenhei? Então, como é que foi o negócio lá? Aí lembra que eu fiz as rotas portuguesas e a rota espanhola. E aí você já sabe que o cara que navegou pela Espanha, do filminho lá, 1492, a conquista do paraíso, foi Cristóvão Colombo, italiano, que governou a serviço da Espanha. E qual foi o modelo? O modelo de navegação do Cristóvão Colombo. Olha pra cá, peraí, ó. Olha pra cá, ó. Tá vendo esse planetinho aqui? Olha a ideia do Colombo, ó. Dá a volta ao mundo, a rota ocidental. Aí lembra que lá no filme ele dizia que existiam dois caminhos e ele queria inaugurar o terceiro? O terceiro que ele queria inaugurar era dando a volta ao mundo, a rota ocidental, porque ele acreditava. Você vai chupar uma manga verde se você quiser, tá bom? Mas aí, aquelas duas rotas que tinham, e uma delas só que Portugal escolheu, que foi contornando o imenso continente africano, navegando pela costa africana, circunnavegando a África, périplo africano, tá certo? E aí o que é que acontece? Você sabe que ao contrário do que os próprios portugueses fizeram, é que veio o modelo de navegação do Colombo que eu expliquei para você. Então, a ideia dele era olha aqui para mim, ó, atingir o leste, tá certo? Atingir o leste, onde se encontrava o quê? As Índias, não eram as Índias, tá certo? Mas ele viajou pelo sentido oeste, a rota ocidental, para atingir o Oriente. Pelo amor de Deus, não tem como você errar um negócio desse. Não tem como errar, tá certo? Então,
E você sabe que Portugal foi pioneiro, graças, tem uma monarquia centralizada, é interessada no comércio das especiarias, posição geográfica, não é? Ausência de guerras. Então, tudo isso foi favorecendo o pioneirismo português, tá certo? Na expansão marítima. Isso é muito fácil, isso é muito fácil. Aí entrando agora no assunto do renascimento, deixa eu pegar aqui um negocinho aqui. Eu lembro que eu fiz um resumozinho lá, só o filé, não foi? Eu não fiz? Pois é, gente, durante a Idade Média, presta atenção, durante a Idade Média, a sociedade europeia, tá certo? Foi dominada pela igreja através daquela cultura teocêntrica, ou teocentrismo. Deus como centro de tudo. Então não havia a valorização da vida humana. É por isso que é por isso que vem uma nova visão de mundo, uma nova concepção de vida, chamada humanismo. E o Renascimento teve algumas características importantes que eu destaquei, eu escrevi lá na lousa, tá certo? E aí, uma delas chama-se antropocentrismo, o homem como centro de tudo, o próprio humanismo, que eu acabei de destacar, e tiveram inspiração em duas civilizações clássicas. Lembra que a gente estudou no primeiro ano, para as duas últimas, Grécia e Roma. Então eles tinham inspiração greco-romana. Eu lembro que até eu falei, né, sobre a questão do corpo perfeito, a ideia da perfeição. Deu o exemplo lá do discóbulo de Miron, aqueles porcos lá que tem nas Olimpíadas, que o cara gira o disco aqui, e joga o disco, não foi? Não foi assim? Então pronto. Então, entre essas características, nós temos também o naturalismo, nós temos o racionalismo, que é o espírito crítico, né, usar a razão. Tudo isso fez parte. E claro, nós tivemos alguns principais humanistas dessa nova visão de mundo. O homem, tá certo? O homem sendo valorizado. E aí nós temos entre os principais Francisco Petrarca. Eu anotei na lousa, você viu onde acabou de passar, né? E peraí, eu disse que o Satanás passava aqui, não foi? Ele passa, viu? Não fica não, presta atenção. Então, falei do Francisco Petrarca, falei do Dante Alighieri, aquele que escreveu a Divina Comédia, Giovanni Boccaccio, Giotto, e aí, claro, entre os grandes renascentistas, entre os grandes mestres do Renascimento, e esse cara que deixou esboços de vários inventos, como olha os esboços dos inventos que o cara realizou. O famoso Leonardo da Vinci, tá certo? O grande gênio renascentista, tá certo? Ele desenvolveu diversos trabalhos, tanto nas artes, na ciência, pintou Mona Lisa, tá certo? A Santa Ceia, tá certo? Tem trabalhos famosos, foi escultor, o cara foi arquiteto, o cara foi inventor, anatomista, meu amigo, e abaixo da égua toda, tá entendendo? Então, o cara tinha esboços do helicóptero, cara, chupa essa manga aí, do submarino, da metralhadora, do automóvel, de paraquedas, do tear mecânico, meu amigo, entre outros. Esse Leonardo da Vinci, cara, pra você ver, não, o cara só pintava a parede, só abaixo da égua mesmo, negócio de só pintar, pintou, o cara era um artista, o cara era um sábio, o cara era um mestre, entendeu? É por isso que isso é carregado dessas características tão importantes, beleza? Tranquilo? Então, avançando no nosso assunto, vamos entrar agora na Reforma Protestante. A famosa Reforma Protestante. Aí, meu irmão, eu coloquei lá na lousa, entre as várias causas da Reforma Protestante, o desejo da burguesia em aumentar seus lucros, o interesse da nobreza em recuperar terras que pertenciam à Igreja Católica, já que ela era a maior latifundiária. Também falei que a corrupção que o clero estava envolvido. Você lembra lá do filminho lá, Lutero, né? Você lembra lá que eu falei sobre lá o filminho Lutero?
Tem uma cena lá interessante da Lutero, quando ele volta de Roma, ele diz que Roma é um esgoto a céu aberto. Ele até dizia que existia bordéis só para padres, falando da corrupção que os religiosos estavam envolvidos. E falava até que o Santo Padre amava o poder. Mas, claro, finalmente a causa mesmo, o motivo imediato da reforma foi a venda do perdão, chamado indulgências, tá certo? E aí nós tivemos um tripézinho de reformadores, 3 grandes reformadores. E aí começou pelo próprio Martinho Lutero, tá certo? O monge agostiniano Martinho Lutero, teólogo, doutor em teologia. O próprio Martinho Lutero era super radical em relação até ao comércio. Ele dizia que o comércio havia sido criado pelo diabo e aprovado pelo Papa. Entendeu? Só que aí outros reformistas já não concordavam assim tão severamente como o próprio Lutero. Mas o Lutero, ele foi o cara que escreveu as 95 teses. Lutero é aquele que acreditava que a fé era o elemento fundamental, a fé é o elemento fundamental, exclusivo para a salvação do indivíduo. Então a salvação era por meio da fé, é conhecido como sola fides, tá certo? Ele traduziu a Bíblia para a língua alemã, então a reforma luterana é na Alemanha. Deixa essa moto passar, pelo amor de Deus, essa moto. Meu Deus. Tem outra passando. Chupa essa manga aí. Lembra que eu disse no início? Então pronto, vamos lá. Outra coisa também importante que eu tenho que destacar aqui, gente, é o seguinte. A livre interpretação da Bíblia também foi uma grande defesa do Martinho Lutero. E ele defendia o fim do celibato clerical. Ele permitia que os padres casassem. Não é à toa que ele próprio casou com uma ex-freira. Essa máquina. Mas tem um outro reformador importante que eu não posso deixar de falar, que é justamente o João Calvino. João Calvino defendia que alguns homens já nasceram salvos. Presta atenção. Já nasceram salvos pela vontade de Deus. E que o indício dessa salvação que ele acreditava, que ele defendia, seria o acúmulo de riqueza através das virtudes e do trabalho. Aí você era um eleito, um salvo, um predestinados. A classe econômica, aliás, a classe social que apoiou logo foram os burgueses. Tá certo? Então, é a tal da predestinação. Afirmava que a prosperidade econômica é um sinal de Deus, indicava que a pessoa estaria predestinada à salvação eterna. Eles eram conhecidos, eram apelidados de os puritanos. Na Inglaterra eles eram conhecidos como os puritanos. João Calvino, que começou a reforma na França, foi perseguido e logo foi para a Suíça. Martinho Lutero foi na Alemanha. Dá para não misturar aí, viu? Tá bom? Outra coisa importante também que eu não posso deixar de destacar, tá certo? É o Henrique VIII, criador da religião anglicana. Henrique VIII, que através dos seus interesses políticos e pessoais, que ele queria casar com a digníssima Ana Bolena, rompeu com a Igreja Católica, criou uma religião própria chamada anglicanismo. Esse rei absolutista, tá certo? Quando criou essa religião, ele, através de um documento chamado Ato de Supremacia, ele passou a ser o chefe dessa nova religião. Ele era como se fosse o papa dessa nova religião, o rei, o próprio rei, o chefe de estado, tá certo? E aí, para finalizar a nossa revisão, eu não posso deixar de destacar a Contra-Reforma. Gente, a Contra-Reforma foi a reação da Igreja Católica em relação ao avanço dos protestantes. O protestantismo luterano, o protestantismo calvinista e o protestantismo anglicano, tá certo? E eles se reuniram num concílio, numa reunião, uma grande reunião, e nessa reunião estavam lá, meu Jesus do céu, que caminhão, rapaz, passa aqui por cima daqui de casa, aqui, viu? Pelo amor de Deus. Então, esse concílio de Trento, que foi essa reação da Igreja Católica, porque o protestantismo estava se difundindo, né? Muitas pessoas se convertendo às novas religiões cristãs. Então, e aí nesse concílio de Trento, na cidade de Trento, que foi realizado, eles reafirmaram os dogmas católicos.
fortalecendo instrumentos de poder que o Papa tinha nas mãos, como o famosíssimo Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Santa Inquisição. Lembra que você viu até isso no filme 1492, A Conquista do Paraíso, o filho do Colombo, quando desceu lá daquele cavalo e foi ver aquelas pessoas sendo executadas, ali é o Tribunal do Santo Ofício em ação. Então, o Concílio de Trento, né, que foi realizado, era uma forma de reação ao crescimento do protestantismo. E outra coisa que eles criaram também foi o Index, ou Índice, o Índice dos Livros Proibidos aos Cristãos. Ok? E aí também foi criada a famosa Companhia de Jesus, fundada pelo ex-combatente Inácio de Loyola. Daí nascem os famosos jesuítas. Eles vão vir para cá, essa galera, para catequizar quem? Os não alcançados. Eles falavam, os índios, porque eles não conheciam a fé cristã. Porque lá na Europa o negócio estava pegando fogo, estava difícil. Então eles vieram para o lado de cá, porque os caras não conheciam nada de cristianismo. É por isso que é pregado com muita força o cristianismo católico. Daí o catolicismo tinha que ser uma religião hegemônica aqui nas Américas. O cristianismo católico eu estou falando, porque os protestantes vêm depois. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se eu já terminei. Rapaz, mas não tem erro não. Não tem erro não um negócio desse. Presta atenção aí, viu? As meninas, para não vacilar, viu? Adoro.com. O negócio vai ficar bom aí, viu? Tá certo? Estuda direitinho, vai marcando aí bem direitinho para não vacilar, para não chupar uma manga verde. Beleza? Vamos me despedindo aqui de vocês e chupa essa manga!